E às vezes eu me pergunto, que igreja nós de fato somos? Nós temos hoje gente de todo tipo pregando o evangelho. E isso não é necessariamente uma coisa ruim, ao contrário disso, isso é uma coisa boa. A grande dificuldade é quando nós percebemos que, às vezes, esta mensagem, ela é proclamada de uma maneira diferente, fora do contexto das Escrituras, e isso é algo que realmente acaba nos incomodando, queridos. E eu quero convidar você para meditar sobre isso nessa noite. Que igreja somos nós? E qual é o padrão que nós vamos usar para comparar nessa noite? E para isso eu quero ler com vocês 2 textos da palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Eu quero convidar você para ficar de pé nesta noite e fazer esta leitura juntos, como aprendemos. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Vai ser o primeiro texto que vamos ler. Posteriormente, nós leremos outro texto, juntos também, assim como dessa vez. Apocalipse é um livro muito fácil de achar, especialmente porque é o último texto da nossa Bíblia, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22. Quantos encontrarem podem dizer amém? Vamos ler juntos e bem forte. É ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem assentar, queridos. As cartas às igrejas da Ásia, as 7 cartas às igrejas que estavam na Ásia, essas 7 igrejas, são dos textos mais conhecidos do Apocalipse. E eu até me arrisco dizer que são dos textos mais fáceis de serem interpretados desse livro, cheio de tantos mistérios, de tantas citações simbólicas. Mas esses textos, eles são de fácil compreensão. E é possível perceber que eles foram escritos com um propósito, não só de mostrar o amor de Cristo por sua igreja,
não só de mostrar o cuidado que ele tem com a sua igreja, mas também de mostrar o perfil, como ele via a igreja naquele momento. Há muita gente que diz que esses textos se dirigem exclusivamente àquelas igrejas e que não teria nenhuma aplicação além daqueles a quem ela foi destinado. Mas é possível perceber nesses textos que eles têm mais do que uma palavra fixa a uma igreja. Ao contrário disso, eles podem ser perfeitamente aplicados à igreja em toda a sua época. E esta carta à igreja de Laodiceia é considerada a carta mais dura, a carta menos carinhosa, por assim dizer. Enquanto em todas as igrejas houveram elogios, nós não encontramos nenhum elogio a esta igreja. Nós também percebemos que o tom usado nessa carta, ele é diretamente repreensivo. Ou seja, uma carta que não traz nenhum elogio e traz muitas repreensões. Isso não significa falta de amor de Cristo por esta igreja, também não significa que ele não tivesse planos e promessas para ela, mas essa carta revela a real condição daquela igreja, da igreja que estava na cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era já naquele tempo uma cidade histórica, uma cidade com mais de 2 séculos de fundação antes de Cristo, e uma das cidades melhor estruturadas na sua época. Naquele tempo, já era uma cidade que contava com teatros, com estádio esportivo, com clube, como se fosse um clube social nos dias de hoje, banhos públicos. Era uma cidade extremamente bem estruturada. Também era uma cidade muito rica, uma cidade industrial. Eram os melhores fabricantes de lã do seu tempo. E todos sabemos que onde se fabrica alguma coisa, onde rende-se muito dinheiro, é preciso de um local para que esse dinheiro seja administrado. Então havia também nessa cidade um grande centro financeiro, muitas riquezas, muitos valores, muitos bancos, muitas transações comerciais. E é claro que quando alguém tem dinheiro em mão, naturalmente ele vai se dedicar a algumas atividades específicas, como era nessa cidade o caso da medicina. Era um centro médico de referência para aquele tempo. Em resumo, era uma cidade milionária, era uma Dubai do seu tempo, era uma Miami do seu tempo, uma cidade muito rica, com muita gente gastando dinheiro. Era uma cidade que atraía porque ela tinha também águas termais, como tem aqui no Brasil, Caldas Novas, Araxá, Águas de Lindóia e alguns outros lugares. Então parece que tudo de bom estava concentrado nessa cidade. E aí nós podemos imaginar, uma cidade com tanta coisa boa, deveria ter uma igreja maravilhosa, concordam comigo? Mas o que nós observamos nesse texto é exatamente o contrário. Nós encontramos na igreja de Laodiceia uma igreja conformada com a sua situação, uma igreja cheia de autossatisfação. Autossatisfação não é estar feliz com a vida que se leva. A autossatisfação é estar feliz com a própria imagem. É olhar para si e dizer: como eu sou bonito, como eu sou maravilhoso, como eu sou rico, como eu sou isto, como eu sou aquilo. E esta era uma característica desta igreja.
eles diziam como nós somos ricos, estamos enriquecidos, nós temos tudo. A autossatisfação. De vez em quando aqui na igreja, chega algum irmão para mim, assim, cheio de preocupação em me deixar triste, para fazer uma crítica, uma preocupação, e diz assim: pastor, eu estou preocupado, porque isso não está bom em nossa igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, eu considero uma bênção quando alguém na igreja olha e diz assim: isto não está bom, nisto precisamos melhorar. Sabe o que me preocupa? Quando nós começarmos a pensar que nós estamos perfeitos. Isso será a nossa derrota. Era a derrota da igreja de Laodiceia. Eles diziam: nós temos tudo, o melhor templo, a melhor cidade, muito dinheiro, muita riqueza, e eles não conseguiam perceber a sua real situação espiritual. Graças a Deus pelos crentes que se incomodam com os problemas na igreja. Graças a Deus com os crentes que se incomodam quando as coisas não vão tão bem como deveria. E ele começa a sentir aquela preocupação. É sinal de que o Espírito Santo continua incomodando a sua igreja para que haja crescimento espiritual, para que haja maior vigor espiritual. Mas Jesus declara que aquela igreja era uma igreja morna. E ele fala em declará-la como igreja morna, 3 tipos de condição espiritual. Ele fala dos frios, dos mornos e dos crentes. E dos calorosos, e daqueles cheios de ardor espiritual. O que é a frieza? A frieza fala daquela pessoa que não tem nenhum envolvimento com a sua vida espiritual, vive em completa indiferença a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito da eternidade, não está nem preocupado com isso, e essa pessoa faz isso com consciência, dizendo: eu não quero me envolver com estas coisas. Isto é muito ruim, o desinteresse pelas coisas de Deus, o desinteresse pela palavra de Deus. Ao contrário disso, nós temos aquele crente ardente, aquele que declarou a sua fé em Cristo de todo o coração, aquele crente zeloso, aquele crente que está preocupado com a própria vida espiritual, está preocupado em obedecer a palavra de Deus, está preocupado em agradar a Deus, está preocupado em santificar a sua vida. Esse crente é um crente ardente na vida espiritual, é um crente diligente, é um crente apaixonado por Cristo e pela sua palavra. Esse crente, ele produz na casa de Deus, ele se envolve. Mas pior do que ser frio é ser morno. Sabe o que é mornidão espiritual? É aquilo que Jesus repetiu nas palavras de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração... Estou vendo alguns irmãos falando baixinho, vamos falar alto. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que é isso? Mornidão espiritual. Sabe o que é mornidão espiritual? Os votos de obediência a Deus são sempre renovados, mas são sempre esquecidos. Todos os dias eu renovo os meus votos a Deus, mas eu nunca busco dedicação para cumprir o meu compromisso com Ele. Um certo teólogo, falando a respeito da igreja de Laodiceia, ele disse uma frase muito impactante. Ele diz assim: os crentes de Laodiceia eram bons demais para ir para o inferno, mas ruins demais para ir para o céu. Mornidão espiritual. E Cristo diz àquela igreja: eu preferia que vocês se decidissem, que vocês fossem frios ou quentes, porque como vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Eu rejeito a vida de mornidão de vocês.
Porque vocês estão em uma situação de penúria espiritual. Vocês estão afastados da graça. A expressão desgraçado aqui não é xingamento, mas é distante da graça. Quando nós ficamos distante da graça, aí nós começamos a ter uma autossatisfação. Nós começamos a olhar para nós mesmos e dizermos: eu mereço. Deus me deve alguma coisa. Eu chamo a Deus e cobro dele alguma coisa. Nós esquecemos que tudo que ele nos tem dado é por pura misericórdia, é por bondade, é favor imerecido. Nós nada merecemos, nós nada somos dignos, mas ele é bondoso e amoroso. Vocês são desgraçados, vocês estão afastados da graça, vocês estão pobres, estão em estado de penúria espiritual. Pior do que isso, vocês estão cegos, vocês não conseguem ver a própria mornidão, a própria miséria espiritual, e vocês estão nus, vocês estão incapazes de se envergonhar do seu estado de decadência espiritual. E eu olho hoje para a igreja, não estou falando da igreja local, estou falando da igreja de maneira geral. Nós encontramos muitos cristãos que vivem exatamente dessa maneira, cheios de si, cheios de vaidade, donos do mundo, esqueceram do céu, esqueceram da vida de santificação, vivem uma vida dividida entre Cristo e o mundo. Sabe o que é uma água morna? É quando você mistura duas temperaturas. Imagina que você coloque num copo metade de água fria e metade de água fervente, e aquela água vai ficar morna. Isso fala de mistura. Estamos vivendo um tempo em que a igreja, como o povo de Deus, está se permitindo misturar com tantas coisas desse mundo. Estão vivendo uma vida de pecado, de imoralidade, uma vida de distanciamento da palavra de Deus. Mas todo domingo o povo se reúne e diz: eu sou vencedor, eu sou vencedor. Vencedor sem obedecer a palavra de Deus não existe no conceito de vida espiritual. Sabe qual é o crente vencedor? É o crente de joelhos, é o crente dobrado aos pés de Cristo, é o crente em obediência, é o crente em santificação. A igreja de hoje precisa acordar para esta realidade. Pastor, então estava tudo perdido para aquela igreja? Não. Primeiro momento dessa carta causa um impacto realmente negativo. A gente olha para isso e diz assim: meu Deus, que solução há para uma igreja como essa? Mas Jesus se apresenta a ela e diz assim: eu tenho algo para oferecer para vocês. Já que vocês são tão ricos, eu tenho algo a ofertar a vocês. Eu tenho algo para que vocês adquiram ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo fala de ouro puro, ouro sem nenhum tipo de impureza. E pureza é um atributo divino, a santidade de Deus, a sua pureza. Deus não é apenas santo, Ele é a fonte de toda santidade. Sabe o que Jesus está falando para essa igreja? Vocês precisam voltar para a vida de santificação. A verdadeira riqueza espiritual da igreja é uma vida cheia dos valores, do poder e da graça divina e da palavra de Deus. Voltem para uma vida de pureza. É isso que a igreja precisa, irmãos. Não importa qual estratégia a igreja tem em relação ao evangelismo, em relação ao impacto social, isto não causará impacto se a igreja não viver uma vida de pureza. Compres de mim ouro provado no fogo. Compre de mim vestes brancas. O que são as vestes para nós? As vestes são a nossa apresentação pública. Ninguém se apresenta sem vestes diante das pessoas. Aliás,
Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam sem vestes. Por quê? Porque eles se envergonharam, eles ficaram constrangidos da sua nudez. Quando nós falamos de vestes brancas, nós falamos de testemunho espiritual, testemunho de vida espiritual. O ouro puro fala de pureza interior, fala de santificação, que não é algo para se fazer para o outro, mas para se fazer para Deus. Mas vestes brancas fala do testemunho da vida interior que nós vivemos. As nossas vestes acabam demonstrando o nosso estado de espírito. Por que que as irmãs, quando vão a um casamento, vão lá e compram aqueles vestidos longos, bonitos, né? Homem não precisa muito disso. Um terno preto, a gente vai em todos os casamentos da nossa vida e ninguém vai perceber. Mas as mulheres não, né? Aqueles vestidos bonitos, preparados, e vão lá e passam o dia no cabeleireiro, se preparando. Por quê? Porque à noite elas querem demonstrar que elas estão alegres naquele casamento ou naquela celebração. Sabe o que é isso? As vestes revelam o nosso estado de espírito. Aquela igreja estava com as vestes manchadas. Por quê? Porque a vida espiritual daquela igreja estava moralmente comprometida. Mas Jesus disse para eles: comprem ouro, purifiquem-se por dentro e vistam vestes brancas, sejam santificados e testemunhem da vida de santificação em seus corações. Comprem colírio. Curiosamente, a cidade de Laodiceia foi uma das primeiras, se não a primeira, em que a medicina se dedicou a estudar olhos e ouvidos. E então ali se começou a fabricar colírios. E os colírios têm funções específicas, né? Alguns são para tratar dores, sintomas, outros são para tratar aquilo que está causando as dores. Existem aqueles que também são para controlar a pressão interna dos olhos, né? Para que o glaucoma não nos cegue. Evidente que todas essas descobertas ainda não tinham acontecido, mas estava percebendo-se que havia alguma coisa que podia gotejar no olho de alguém e ele melhorar a sua visão. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês precisam do colírio da graça. Vocês precisam do colírio da graça para que vocês consigam perceber a necessidade de arrependimento de vocês. Arrependam-se, arrependam-se. Esta foi a palavra de Jesus para uma igreja que vivia uma vida de impureza. Esta é a palavra de Jesus para o crente que vive uma vida de impureza. Essa é a palavra de Jesus para a igreja no ano de 2023. Arrependam-se. Tem muito crente pensando que é só o incrédulo que tem que arrepender. Não, eu já estou arrependido. Mas Jesus fala para a sua igreja: arrependa-se, volte a ser zeloso, abra os olhos para que você consiga perceber a sua real situação espiritual. E qual era o preço disso tudo? Porque ele só falou de coisas difíceis aqui. Ouro, vestes brancas, colírio. O preço era ouvir alguém batendo na porta. Vocês já imaginaram Jesus chegar para uma igreja e dizer assim: eu estou batendo na porta. Quem bate na porta está dentro ou fora? Os irmãos me entenderam? Eu vou refazer a pergunta. Quem bate na porta está do lado de dentro ou do lado de fora? Mas Jesus estava do lado de fora da igreja. Como explicar isso? Se Jesus estiver do lado de fora da igreja, não existe igreja. Existe um amontoado de gente. Sabe quando a igreja é a igreja? Quando Jesus está dentro.
está dentro dos nossos corações, está dentro das nossas vidas, está dentro dos nossos templos, está dentro de cada departamento da igreja. Jesus está dizendo assim: abra a porta que eu quero entrar, eu amo vocês, eu vos amo, eu quero me assentar com vocês, eu quero cear com vocês. Jesus chama uma igreja que estava cheia de impureza e pecados e frieza espiritual para uma vida de comunhão com Ele, dizendo: se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. E ainda faz uma promessa para eles: aquele que vencer, eu vou conceder que se assente no trono de meu Pai, assim como eu venci e me assentei. Aquele que vencer, eu concederei que se assente no trono comigo. Para uma igreja seduzida pelo reino deste mundo, Jesus oferece um reino eterno. O reino deste mundo passa, o reino deste mundo é passageiro, mas o reino de Cristo é eterno. E agora eu quero convidar você para ficar de pé de novo e abrir de novo a sua Bíblia nesse mesmo capítulo, do versículo 7 ao versículo 13. E nós vamos fazer aqui um contraste da igreja que devemos ser, da igreja que é um modelo a ser seguido. Quantos se encontraram podem dizer amém? Então leiamos todos juntos. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu. Amém, queridos, pode sentar. Perceberam o contraste? Numa carta nós encontramos somente repreensões. Nessa carta nós encontramos somente palavras de ânimo. Nós não encontramos nenhuma repreensão nessa carta. Essa carta foi escrita à igreja na cidade de Filadélfia, que era também uma cidade importante, uma cidade que era um ponto de ligação entre a Ásia e a Europa, uma cidade culturalmente muito vibrante, né? A cultura grega, a cultura romana, uma cidade de gente passando para todos os lugares, um local com razoáveis recursos financeiros, mas lá tinha uma igreja completamente diferente. Aqui diz que era uma igreja com pouca força. O texto não diz especificamente o que era essa pouca força. Não tem nenhum registro específico. E então isso nos permite pensar um pouco nas limitações dessa igreja. Pouca força seria pouca gente? Pode ser que sim. Talvez uma igreja com um número de membros menor do que poderia ser.
Pouca gente, irmãos, não fala, uma igreja com pouca gente, não fala de números, mas de proporção. Por exemplo, em uma cidade de 5.000 habitantes, uma igreja com 200 membros é uma grande igreja. Mas numa cidade de 50.000 habitantes, uma igreja com 200 membros é uma igreja de tamanho médio. Mas numa cidade de 500.000 habitantes, uma igreja com 200 pessoas é uma igreja com pouca gente. Então não vamos confundir aqui a questão do número. Vamos falar de proporção. Era uma igreja fraca em membresia, proporcionalmente, ela poderia ter se desenvolvido mais? É uma pergunta que nós devemos fazer a respeito da nossa igreja local. Qual é a nossa possibilidade de crescimento? Preocupemos-nos com isso, irmãos. Pouca força pode significar isto? Sim. Pouca força pode significar pouca influência social? Também pode ser. A igreja precisa exercer influência na sociedade, irmãos. E o que mais causa influência na sociedade não é um ajuntamento, uma cruzada com cantores famosos, com muita gente, com som de qualidade, com luzes. Isso pode ter um impacto inicial, mas sabe qual é o grande impacto de influência social? Você, no local onde você está plantado. É por isso que, como a Léa disse aqui hoje, eu sempre digo, a igreja tem que estar presente em todos os setores da sociedade. A igreja tem que estar presente na política, a igreja tem que estar presente na área da saúde, a igreja precisa estar presente na área do direito, a igreja precisa estar presente nos esportes, a igreja precisa estar presente no ambiente escolar, em todos os lugares. E a sua vida, a vida que você leva lá nesse local onde você está, é que vai causar influência. A gente não coloca 1 quilo de sal em uma panela de comida. Qual a quantidade que a gente coloca? Quantidade bem pouquinha. É tão pouquinha que a gente não sabe a medida. A gente diz assim: eu vou jogar uma pitadinha de sal, um pouquinho de sal. E esse pouquinho de sal, ele tempera toda a comida. Talvez no ambiente onde você está só tem você de crente, e você diz assim: mas o que eu posso fazer aqui? Dê um testemunho fiel de servo de Cristo, e eu tenho certeza que você vai causar influência. Talvez a limitação desta igreja fosse limitação na influência na sociedade. Talvez fosse limitação financeira. O dinheiro, ele é uma bênção, e às vezes a ausência dele pode dificultar o trabalho da igreja. A igreja não pode ter o dinheiro como principal objetivo. Isso é muito claro. Porque se nós colocarmos o dinheiro como nosso principal objetivo, daqui a pouco nós estamos vendendo vassoura, daqui a pouco nós estamos vendendo rosa, daqui a pouco nós estamos fazendo a campanha disso e de mais aquilo, só para ter dinheiro no caixa. Engraçado é que tem dias a gente liga para o tesoureiro e fala: pastor, a coisa está séria. Ora aí, pastor. Ora aí, porque tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Mas nós estamos precisando disso, pastor. Vai ter que esperar. Limitação financeira. Quando há limitação financeira, às vezes nós não temos o templo que gostaríamos de ter. Quem não gostaria de ter um templo confortável? Sabe o que eu queria para a gente, irmãos? Um templo bem refrigerado, bancos acolchoados, né? Um som que a gente nem visse caixa de som, tudo embutido, né? Um templo extremamente confortável. Qual a realidade que temos? Cadeiras simples, um som de boa qualidade, mas que ainda pode melhorar muito, uma estrutura que é uma bênção, mas nós gostaríamos que fosse melhor. Então, às vezes, a limitação daquela igreja fosse financeira.
Outra coisa, aquela igreja enfrentava perseguições. Aqui fala da sinagoga de Satanás, e curiosamente, esta mesma expressão está no capítulo 2, quando se escreve a igreja de Esmirna, que passava por uma grande perseguição. Essa sinagoga de Satanás se refere a um grupo de pessoas motivados espiritualmente por Satanás para perseguir a igreja do Senhor. E diante de tudo isso, nós temos um contraste de uma igreja que não havia perseguição, que não tem registro de heresia, uma igreja rica, ou seja, não tinha limitação financeira, uma igreja provavelmente com muita gente, não tinha limitação de quantidade, uma igreja influente na sociedade, não tinha limitação social, mas uma igreja morna. Por outro lado, nós temos uma igreja cheia de limitações, uma igreja na perseguição. Mas olha o que Jesus diz para essa igreja: como guardaste a palavra da minha paciência. Sabe o que faz uma igreja ser grande, irmãos? Sabe o que faz uma igreja ser igreja de fato? Uma igreja que guarda a palavra de Deus, uma igreja que valoriza a palavra de Deus, uma igreja cuidadosa com as escrituras, uma igreja cuidadosa com o ensino bíblico. É claro, irmãos, que vez por outra nós convidamos alguém para ministrar, e às vezes a gente não lidou com aquela pessoa no dia a dia, e de vez em quando até sai alguma coisa meio atravessada, e depois o pastor precisa consertar em outra ocasião, evidentemente para não ser grosseiro. Mas no dia a dia da igreja, os ministros da igreja, os pastores, os obreiros precisam ser cuidadosos com a palavra de Deus. Não se admite obreiro subir no púlpito da igreja sem se dedicar a conhecer a palavra de Deus. E eu não falo só de conhecimento intelectual, que tem a sua importância, mas de conhecimento espiritual com a palavra de Deus, aplicação da palavra de Deus à sua vida. Uma igreja poderosa é uma igreja que obedece a palavra de Deus, uma igreja que está disposta a enfrentar qualquer perseguição, mas guardar a palavra da paciência do Senhor. Uma igreja não mostra força com a quantidade de membros. Eu morei numa cidade pequena com muitas igrejas, uma cidade com 5, 6 mil habitantes, e tinha ali umas 25 igrejas. E os pastores ficavam disputando, dizendo: eu tenho mais membros. Eu tenho mais membros. Irmãos, eu não tenho membro nenhum a não ser os do meu corpo. Vocês são membros do corpo de Cristo, assim como eu. Esse negócio dessa disputa para mostrar força, isso não está fundamentado na palavra de Deus. Eu ouvi hoje um indivíduo dizendo assim: eu tenho 22 igrejas, eu não tenho igreja nenhuma. A igreja não pode ser minha, a igreja não pode ser de homem nenhum. A igreja é do Senhor Jesus, Ele é o nosso dono. Não se mostra força com templos imponentes. Não que eu seja contra um templo bonito, tá, irmãos? Não que eu seja contra. Mas quando a mulher samaritana estava debatendo com Jesus, ela falou uma coisa interessante. Ela disse assim: Senhor, eu estou meio em dúvida, porque tem muita gente que diz que eu tenho que adorar aqui em Gerezim, no Monte Gerezim. Tem muita gente que diz que tem que ser em Jerusalém. Afinal de contas, onde eu tenho que adorar? Jesus diz para ela: a questão não é o lugar, não é Gerezim, não é Jerusalém. A questão é o espírito com que se adora. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É claro que queremos um templo maravilhoso, mas a falta dele não é motivo e nem razão para se deixar de adorar a Deus. Grandes templos e igrejas mortas.
Grandes templos e igreja cheia de gente, mas vazios da graça, sem comunhão com Deus, se vendendo por qualquer coisa, se entregando por qualquer coisa, fizeram da igreja do Senhor um verdadeiro teatro de divertimento. Igreja é lugar de adorar a Deus, igreja é lugar de servir, igreja é lugar de se curvar, igreja é lugar de se ajoelhar. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei no dia da tentação. A igreja do Senhor não nega o nome de Jesus. Irmãos, neste mundo que vivemos, nós vamos ter momentos em que o mundo nos será favorável. Nós vamos ter momentos em que o nosso modo de vida vai ser agradável para o mundo. Mas nós teremos mais ainda momentos em que nós confrontaremos com este mundo. E quem não está disposto a viver esse conflito, uma hora ou outra, acaba negando o nome de Jesus. Quem quer agradar todo mundo, nós não pregamos para desagradar ninguém, tá, queridos? Pelo amor de Deus, ninguém pensa que a igreja deve pregar para afrontar as pessoas, para criar conflito, não. Mas pregando o evangelho, uma hora ou outra o conflito será inevitável. E eu não falo de conflito físico, eu falo de conflito de entendimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós servimos a um Deus exclusivo, que quer uma adoração exclusiva, que escolheu um povo exclusivo e que não aceita mistura. Então, esse exclusivismo vai nos causar alguns problemas. Vai chegar o momento, e eu não estou falando de perseguição política, eu não estou falando de perseguição institucional, não. Estou falando de perseguição à vida pessoal. Vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que afirmar ou negar a sua fé. Vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que fazer uma escolha. E eu oro a Deus todos os dias para que os servos do Senhor jamais neguem o seu nome. Eu te guardarei no dia da tentação, porque mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Os servos fiéis do Senhor não negam a Jesus, não voltam atrás da palavra de Jesus. Mas diante de vocês, eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Queridos, sabe qual é a porta que não se fecha? É aquela que Jesus abre. Esse é o segredo. Eu preciso fazer alguns contatos, eu preciso abrir algumas portas. Vai lá, abre ela hoje, amanhã ela se fecha, porque ela dependeu dos seus contatos, porque ela dependeu das suas habilidades. Mas sabe o que nós devemos fazer? Dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, abre-nos a porta, Senhor, porque Ele tem a chave de Davi, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Ele tem autoridade em sua mão, e Ele olha para aquela igreja frágil, Ele olha para aquela igreja cheia de limitações e diz assim: eu abri uma porta para vocês, tem uma porta aberta para vocês passarem. A porta da anunciação do evangelho. Essa é a grande porta que a igreja precisa passar. Essa porta, ela é para todos os crentes passarem. Todos os crentes precisam se envolver nessa porta aberta para a evangelização. Quando cada crente se envolve, irmãos, há um crescimento do evangelho de Cristo. Sabe como é o envolvimento de cada crente? Eu vou fazer aqui uma comparação bem simples, né? Nós temos uma engrenagem espiritual que tem que funcionar na igreja. O crente ora, cheio da graça, e diz assim: eu vou convidar o meu vizinho para ir à igreja. E aí ele vai lá no seu vizinho, ele já orou, ele já buscou a Deus, e diz assim: vizinho, vai ter um culto lá na igreja, e eu sei que você vai ser muito abençoado,
se você for. Talvez aquele vizinho nem nunca tinha muita vontade, mas o Espírito Santo vai trabalhando e ele diz assim: eu vou. E ele sai da sua casa acompanhando o irmão e vem para a igreja. Quando ele chega aqui na igreja, ele encontra um grupo de acolhedores lá na porta. Sabe o que esses acolhedores já fizeram também? Oraram ao Senhor e disseram: Senhor, que cada pessoa que entrar naquelas portas hoje, Senhor, seja abençoada pelo Senhor, seja cheia da sua graça, que a tua igreja alcance essas pessoas. E aí aquele vizinho que veio com o irmão, que veio até assim, meio sem querer, ele chega aqui, olha para o acolhedor, e o rosto daquele acolhedor está brilhando, e ele diz assim: gente, que pessoa diferente, essa pessoa fala diferente, eu fui recebido de maneira diferente. E ele entra aqui nesse lugar. Ele não tem nada de extraordinário aqui. Estruturalmente falando, é tudo muito simples. Mas aí os departamentos louvam. E eles oram antes de louvar. Eles oram no seu ensaio. E eles começam a cantar. E aquele louvor vai tocando o coração daquela pessoa. E aquela pessoa vai sentindo algo acontecer. Daqui a pouco ele tira o óculos e disfarçadamente pega um lenço e passa no seu rosto. Sabe o que é isto? A igreja evangelizando. Aí chega a hora da pregação, o obreiro, seja ele quem for, que estiver pregando, cheio da graça. Vocês percebem como as coisas vão acontecendo? A igreja que aproveita a porta aberta para a evangelização, ganha almas para Cristo. Sabe o que a nossa igreja será, queridos? E aí, falando de novo para a igreja local, a nossa igreja será como nós nos dedicarmos a que ela seja. Aqui nesta igreja não existe serviço terceirizado. Aqui nessa igreja não existe serviço terceirizado. Sabe o que é um serviço terceirizado? Quando a empresa não quer se envolver diretamente na realização de um trabalho, então ela contrata uma outra empresa, e essa outra empresa faz a limpeza, ou cuida da portaria, ou cuida do departamento de contabilidade, enfim. Na igreja não existe terceirização na vida espiritual. Aqui eu tenho que me envolver diretamente, você tem que se envolver diretamente. Aqui não tem ninguém mais importante, o seu trabalho não é menos importante, não pode ter menos efeito, porque nós trabalhamos com um só objetivo: passar pela porta que o Senhor nos abriu. E enquanto o grupo de louvor se prepara para nós encerrarmos aqui com o louvor, eu quero falar da promessa para essa igreja. Vocês serão colunas no templo de Deus. A cidade de Filadélfia estava localizada numa falha geográfica, num terreno onde a estrutura por baixo que a gente não vê, né? Aquelas placas que a gente não vê, nela ali havia uma falha. E ali, naquela cidade, acontecia muitos terremotos, e as pessoas viviam com medo. Era aquela cidade onde as paredes da casa eram todas rachadas, e as pessoas viviam com medo do próximo terremoto. A história diz que algumas pessoas nem construíam casa, eles moravam em tendas, porque assim o risco era menor. E então o Senhor diz para eles assim: se vocês permanecerem fiéis, eu vou fazer vocês de coluna na casa de Deus. Sabe o que é coluna? É estabilidade, é tranquilidade. Sabe por quê a gente está tranquilo aqui que esse teto não vai cair sobre a nossa cabeça? Porque nós temos as colunas que estão aqui, e de vez em quando a gente até reclama delas, porque elas deixam o nosso templo menos bonito do que nós gostaríamos, mas a verdade é que elas são essenciais aqui. E então o Senhor diz assim: vocês serão colunas no templo do meu Deus, vocês terão uma eternidade de paz e segurança. Eu quero que você volte para casa fazendo um exame de consciência e dizendo assim: que igreja eu sou? Eu sou Filadélfia ou eu sou Laodiceia? Que crente eu sou? Eu sou um crente morno, conformado com o mundo, conformado com o pecado, que está disposto a aceitar tudo para não ser criticado? Ou eu sou um crente que vivo segundo a palavra de Deus, mesmo quando a fidelidade a essa palavra
vai me causar alguns problemas. Você precisa definir. Por quê? O crescimento espiritual desta igreja está diretamente ligado ao tipo de igreja que você é. Se você é Filadélfia ou se você é Laodiceia. Que esta palavra permaneça em nossos corações.